Bem-vindos, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Hoje é mais um daqueles vídeos de colocar os neurônios para funcionar, porque é isso que acontece quando a gente passa a estudar a história minuciosamente. Eu só dou algumas das dicas que me ajudaram a entender melhor. O resto é com você. Você é que tem que ter o discernimento a estudar a Bíblia. Se não for assim, será facilmente domesticado. Eu aprendi num desses vídeos do YouTube que discernir é ter a capacidade de separar o certo do quase certo. Se você não tiver essa convicção, vai se tornar apenas mais uma máquina de repetição. Então, vamos lá ver o que eu separei para hoje? Apenas uma palavrinha que poderia muito bem ser negligenciada, é ou não é? Mas e daí aquela música, eu quero apenas olhar nos campos, eu quero apenas cantar nos campos, viu? Como é importante cada palavrinha? A Fácil está de volta. No versículo 7 era diante dela, agora é sair dela. Depois, os repetecos, levanta-te e a alma, abençoar, que já foram vistos ainda nos trechos anteriores deste mesmo capítulo. Só que ao repeteco, quem és tu? Do versículo 18, eu deixei uma questão em aberto referente a Mateus 16,14, quando Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a sua resposta? Eu posso ajudar com o repeteco do versículo 19, eu sou, que está relacionando Isaías 43:13 a João 8:58. Veja bem que no versículo 33, estremecimento, aparece pela primeira vez. E eu não achei agora muitos lugares que vai aparecer novamente, mas tremer aparece muitas vezes. Tremer é sinônimo de estremecer, não é? No capítulo 10, 25, houve o primeiro terremoto citado na Bíblia, no tempo de Peleg, mas lá diz que se repartiu a terra. Já no terremoto que aconteceu quando Jesus foi crucificado em Mateus 27, dos versículos 51 ao 54, diz-se que tremeu a terra. Quem vai voltar a usar o verbo estremecer vai ser Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 2, 19, da sua carta às 12 tribos que andam dispersas. Ele está dizendo que até os demônios creem que há um só Deus. Creem e estremecem. Na seção A Fé Sem Obras, para nada aproveita. Também já vimos o bendito nos capítulos 24 e 26. Quando apareceu pela primeira vez, no capítulo 24 e 27, eu já acrescentei Lucas 1,42, naquela passagem que foi utilizada na oração Ave Maria, quando Isabel disse a Maria, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Depois, outro repeteco conhecido desde o capítulo 21, quando o anjo bradou a Agar desde os céus. Naquele vocabulário eu já adiantei Marcos 15, 37, porque é o único evangelho que vai dizer esse detalhe, que Jesus deu um grande brado e expirou. Porque os evangelhos são contados diferentes, os céticos, por natureza, não acreditam em Jesus, sem ao menos considerar que cada um dos evangelistas contou a cena, provavelmente, conforme seu raio de visão e seu próprio vocabulário. A próxima palavra em destaque é a sutileza. Sutilmente entrou no nosso vocabulário e ninguém percebeu. Não é qualquer um que sabe ser sutil, mas Jacó aprendeu rápido, né? Eu procurei nos refolhos da mente onde mais há sutileza na Bíblia e não encontrei. Se você encontrar, bota aí nos comentários para a gente também saber. Aí Isaac diz que Jacó tomou a bênção de Esaú. E eu volto a considerar o fato de que no capítulo 25, 23, Jacó já estava predestinado por Deus para ser o maior e como Deus interfere para que seus planos se cumpram. Dá uma olhada em Zacarias 8:10, Êxodo 21:13, 2 Crônicas 22,
dos versículos 7 ao 9, ou depois no capítulo 25, 20. E então Esaú chegou a outra conclusão, para Jacó se chamar Jacó. Quando nasceram, era porque Jacó pegou no calcanhar dele. E eis que aparece uma palavra nova, reservar. Está no nosso vocabulário até hoje ou não? Até no esporte tem reserva. Mas aqui na Bíblia, vamos encontrar em Judas, versículo 6, segundo Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 9, depois no capítulo 3, versículo 7. Uma frase duvidosa é essa de Isaac. Todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos. Se a gente for considerar que o único irmão de Jacó é o próprio Esaú, por isso é que é preciso lembrar que o termo irmão na Bíblia é muito mais abrangente do que os filhos dos mesmos pais. Eu já falei nisso no vocabulário do capítulo 13, versículo 8, quando Abraão e Ló foram cada um para o seu lado. Isaac fortaleceu Jacó com um trigo e mosto na sua bênção. Mas uma leitura mais importante que esta está em Ezequiel 34, na profecia contra os pastores infiéis de Israel. Agora, olha a atitude de Esaú. Levantou a voz e chorou. Já foi falado mesmo assim, ainda na história de Agar, no capítulo 21, 16. Mas quem imaginaria que Esaú, homem peludo, caçador, iria levantar a voz e chorar? Não faz lembrar da música Os Brutos Também Amam? Mas tem muitas outras leituras quando isso vai acontecer. Dá uma olhadinha aí. Desde os capítulos 10 e 11 já se fala em habitar, habitação. Mas lá eu não me dei conta, deixei passar. É como eu já disse, a gente é distraído e às vezes só se lembra das palavras devido à sua repetição. E é justamente por tanta repetição que entram no nosso vocabulário. Esse versículo 6 do Evangelho de Judas está repleto de instruções apocalípticas. Mas em Atos 1, versículo 20, eu acho que Pedro quis se reportar ao Salmo 69, 25. Só que vem a dúvida porque ele usa outras palavras. E então, olha só quantas vezes vai ser falado na habitação. Veja com mais atenção os destaques em negrito, tá? No versículo 40, Isaac condena Esaú a viver pela espada, ou seja, uma vida de luta. No capítulo 3, 24, a espada entrou na história. Era a espada inflamada que Deus deixou ao redor do jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. Em Apocalipse 1,16, na visão de Jesus glorificado, João diz que da sua boca saiu uma espada de 2 fios. Então, que espada é esta? A palavra. Foi assim que Jesus guardou o caminho da árvore da vida e escandalizou a tantos. O próximo destaque é para a liberdade. É a primeira vez que se fala nela aqui. Mais uma vez, Jesus foi ler na sinagoga da cidade dele, Nazaré, em Lucas 4, dos versículos 18 a 21, e a leitura era Isaías 61, versículo 1. Quando ele disse que se cumpriu a escritura aos ouvidos deles, não gostaram e ainda o expulsaram da cidade. Foi nessa passagem que ele diz que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Ainda nesse mesmo versículo 40, pela primeira vez, vemos o verbo sacudir, que será materializado nos evangelhos de Mateus 10, 14, Marcos 6, 11, Lucas 9, 5, Atos 13, 51, referente a sacudir o pó das sandálias. Só em Neemias 5,13 vem com outro significado. Até está na música do Bom Perdedor. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Também pela primeira vez conhecemos o jugo, que não é mais do que aquele aparelho que é colocado nos pescoços dos bois para que eles não se extraviem um do outro na aragem. Olha o significado dele na Bíblia, especialmente em Mateus 11, versículos 29 e 30. Nunca se perca do que o próprio Jesus está ensinando.
Já o versículo 41 vem com o repeteco aborrecer, que já recordamos no capítulo anterior, no versículo 27, e entrou na história no capítulo 24, versículo 60, e a fila só aumenta. Olha só como o coração é importante para Deus. Nos capítulos 6, versículo 5, capítulo 8, 21, Deus diz a Noé que a imaginação do nosso coração é má, desde a meninice. Assim, dizendo no coração, vem também em Sofonias 1:12 e aqui mesmo no Gênesis 24:45, quando antes de Eliezer acabar de falar no seu coração, viu Rebeca. Um doutor da lei perguntou a Jesus em Mateus 22 qual era o mais importante dos mandamentos, e ele respondeu: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Entendeu? A próxima palavra em destaque no versículo 41 é o luto. Não se repete tanto, mas é sempre triste, né? O versículo 42 abre com o verbo denunciar. Vê como soa diferente hoje. Contar não seria mais apropriado? Enfim, eu não encontrei mais denúncias por aqui, mas com certeza há muitas denúncias numa delegacia de polícia. Enviar dos versículos 42 e 45 já foi visto antes, nos capítulos 19, 26. Agora eu adiantei estas leituras de Isaías e João para aguçar a sua curiosidade. Consolar também já está aqui desde capítulo 5, 29. E olha só quantas vezes ainda aparecerá. É outra palavra que veio para ficar. Afinal, quem não precisa ser consolado de vez em quando? Mas a proposta, assim, devidamente falando, começa aqui, no versículo 42. Aliás, no trecho anterior, quando Rebeca propôs a trapaça a Jacó. No versículo 43 vem acolher, e atenção à leitura de Hebreus 13, 2. Provavelmente é referente ao capítulo 19, quando os anjos vieram à casa de Ló. Labão, irmão de Rebeca, nos foi apresentado no capítulo 24, 29. Porém, Arã era o irmão de Abraão, o pai de Ló, que morreu por lá mesmo. Dos versículos 26 a 32 do capítulo 11, vai haver Arã, homem, e Arã, localização. E aqui está de volta. Coisas a estudar. Rebeca aconselha Jacó a ir para lá por alguns dias, que vão se tornar alguns longos 20 anos. No versículo 44, descobrimos como nasce o furor nas pessoas. Pelo menos neste caso, foi a enganação, mas pode surgir por outros motivos. Olha quantos aí. Agora, desviar. No versículo 45, poderia passar batido, né? Igual apenas a primeira palavrinha que eu destaquei nesse vocabulário. Só que desviar ou desvio é causa de grandes problemas e grandes soluções. Quando Deus fala a Josué no capítulo 1:7, ele diz para Josué não se desviar nem para a direita nem para a esquerda da lei que Moisés ordenou. Se não fossem pelas jumentas extraviadas é igual a desviadas, não é? Se não fossem pelas jumentas extraviadas, Saul jamais teria se tornado rei. É a história do capítulo 9 de 1 Samuel. Esquecer é outro verbo renegado. Eu não dissequei em nenhum lugar antes desse versículo 45, mas às vezes é bom lembrar de esquecer, não é? Não nesses casos que eu anotei agora. Filipenses 3:13, Oséias 8:14, 13:16, etc. Quando esqueceram de Deus. Desse a gente não deve se esquecer nunca. Agora, olha que lindo que Paulo diz na carta aos Filipenses 3:13. Uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania na vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos todos procurar fazer isso?
Olha que interessante essa palavra que só Rebeca usou na Bíblia toda, desfilhada. Só voltou em Isaías 49, 21 e não estava falando de uma mulher. Já ambos está aí desde o capítulo 21, 31. São sempre ambos os dois, viu? E o enfado de Rebeca, hein? De onde vem isso? No capítulo 26, 35, ela andava com o espírito amargurado por causa dessas noras. No capítulo 2, versículo 7 da segunda carta de Pedro, ele diz que Ló estava enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis de Sodoma. Agora, quem andava mesmo enfadado era Salomão, em Eclesiastes. Olha aí. E para você que gosta de rir, procura meme na internet, não vá lá não. Leia Jonas e ria a valer. No versículo 46 vem Et, filhas de Et. É tudo uma família só. Não lembra que no capítulo 10, 15, Et é o segundo filho de Canaã? E Canaã é filho de Cã? E Cã e Sem são irmãos? Se as famílias de Isaac e Rebeca descendem de Sem, porque aqui agora as noras são filhas de Et? É assim mesmo que começam as guerras nas famílias. Aliás, não se esqueça que nós também somos uma única família. Não diz isso lá no capítulo 9, versículos 18 e 19? Que toda a terra foi povoada pelos 3 filhos que saíram com Noé da arca, Sem, Cã e Jafé? Muitas gerações já se passaram, mas o que vale é o princípio de tudo. Lembre disso quando você for pensar no seu próximo. E assim vamos encerrando o vocabulário também desse capítulo, viu? Encerrando a história inteira, o capítulo 27, Zefni. Não se esqueça sempre de voltar atrás e rever o que você já viu antes, porque é assim que a gente vai somatizando e é assim que a Bíblia vai se formatando na nossa cabeça. A Bíblia Sem Maquiagem vai terminando por aqui, desejando que você continue com a gente. Próximo vídeo será o comecinho do capítulo 28. Tem mais, viu? Até lá!